Hoje é o meu prazer usar a minha vida para te agradecer. Aleluia. Você tem usado a sua vida para agradecer a Jesus, ao Deus Todo-Poderoso. Irmão, vou passar aqui recado à obra de Deus neste domingo, aliás. Hoje é terça-feira, né, irmãos? O irmão Diácono Israel vai estar pregando a palavra de Deus, né? Curso de doutrina. Nesta quarta-feira está o pastor Jefferson. Glória a Deus. Nesta quinta-feira está a irmã Ioneide, lá de Paruri. Nesta sexta-feira está o irmão Gil Coassir, aquele servo de Deus que ainda, glória a Deus, está na justiça ainda, né? Mas está servindo a Deus com alegria, irmãos. Deus precisou tirar ele lá do presídio para ele estar aqui na casa de Deus pregando a palavra do Senhor. E Deus usa ele com poder e graça, viu, irmãos? Sábado é irmão Samuel. Domingo de manhã, nossa Santa Ceia. Glória a Deus, neste domingo. Glória a Deus. Neste domingo também à noite, irmã Andressa de São José, em favor da sua família. E nesta segunda-feira, a nossa oração em busca do Espírito Santo. Nós precisamos dele em nossa vida, viu, irmão? Do Espírito Santo de Deus, para nós se fortalecer cada dia mais na presença de Deus, né? Para nós cada vez mais estar na tua presença, amém? Vamos ficar de pé, irmãos, para nós receber o servo de Deus com a oração. E Deus vai estar usando o teu servo, glória a Deus, nesse momento, nessa hora. Senhor Deus, soberano Pai, mais uma vez, Jesus, aqui estamos na tua presença, meu Deus, nessa noite, crendo que o Senhor tem poder para realizar a grande obra, meu Deus, vem operar as grandes obras, Senhor, venha falar conosco, venha direcionar a boca do teu servo pelo teu Espírito Santo, através da tua palavra. Fala com cada um aqui, meu Deus, porque nós precisamos de ouvir a tua voz nesta noite, em nome de Jesus. Fala, venha, Pai de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Que veio esse irmão lá na noite na presença do Senhor. Quem veio escutar a voz do Senhor, diga glória a Deus. Que maravilha. Vamos fazer uma oração? Vamos orar ao Senhor. A gente começa dando glória a Deus. Glória a Deus. Senhor Jesus, te apresentamos a nossa vida nesta noite, ó Pai. Te damos graças, Espírito Santo, mais uma vez, por essa maravilhosa oportunidade, a qual o Senhor nos concedeu nesta noite, ó Pai. Senhor, muito obrigado, ó Deus, pelo fôlego de vida. Obrigado, Senhor, pelo alimento. Obrigado, ó Espírito Santo, por todas as coisas. Louvamos e engrandecemos o teu santo nome, ó Pai. Ai, Espírito Santo de Deus, fala conosco mais uma vez nesta noite. Fala com o teu servo. Fala desde o menor até o maior, ó Senhor. Confirma a tua graça. Senhor Deus, também restaura a nossa vida nesta noite. Anima a tua igreja. Prepara a tua noiva para encontrar contigo, ó Pai. Prepara a tua igreja, ó Espírito Santo, para herdar, meu Deus, as moradas celestiais, para herdar o reino de Deus. Prepara-nos, Senhor. Limpa as nossas vestes, Senhor Jesus, através da tua santíssima palavra, que é limpeza para a nossa alma, limpeza para o nosso interior. Espírito Santo de Deus, fica conosco, fala conosco, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pega a palavra do Senhor, vamos meditar hoje na palavra de Deus. Vamos ver. Abra comigo a palavra do Senhor na epístola de Mateus. Mateus no capítulo 24. Mateus, capítulo 24.
Diga glória a Deus. Isto é de Mateus. Mateus, capítulo 24. Quem já achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Todos acharam, vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus. Jesus prevê a destruição de Jerusalém, a segunda vinda. E quando Jesus ia saindo do templo, e aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo, Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegando-se a ele seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e seguirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será. Mas aquele que perseverar até o fim será. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o Senhor Jesus. Te apresenta a tua palavra, Pai amado, Jesus querido, fala conosco, fala com a tua igreja. Obrigado, Senhor, ó Deus, pela inspiração do teu Espírito Santo mais uma vez. Obrigado pelo conhecimento, a sabedoria, Pai, a ciência, Senhor. Confirma a tua palavra nesta noite. Fala com a tua igreja, Senhor. Fala a minha mente, ao meu coração, Senhor Jesus. Que teu Espírito Santo, ó Deus, venha trazer o conhecimento necessário. Prepara a terra do coração da tua igreja para receber as tuas revelações nesta noite. Confirma em nome de Jesus. Pode se assentar, irmão, fica à vontade, se assente, por gentileza, e vai dando aquele glória a Deus, aquelas palmas bem alegres para o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Que bênção, irmãos. Queridos, tanto se fala e tantos têm se falado, e hoje já não é tão diferente à vista do que se tem acontecido e do que ainda há de acontecer. Porque então, irmãos, nós já estamos por avisados de tudo aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele já nos advertiu, e também Ele já nos falou que a igreja aqui nesta terra, ela precisará ver, contemplar, presenciar, testemunhar, e além de tudo isso, de ver, ouvir, testemunhar, ainda precisará sentir na sua pele, na sua carne, as dores de parto da vinda do Senhor. Sentir, irmão, aquela espada entrando no meio do nosso peito, da nossa alma, sentindo a dor da depravação, sentindo o desespero das almas deste mundo, olhando tudo acontecendo,
E muitas das vezes a igreja, por saber o motivo, a causa e o porquê, nós devemos estar vigilantes e em oração esperando a vinda do Senhor. Porque até então isso já não é de assustar a igreja. Não é de deixar muitos que aguardam a redenção e a salvação assustados ou até mesmo admirados pelo que está acontecendo. A igreja do Senhor jamais pode estar em estado de dormência ou até mesmo em um estado de que está pasmo ou até mesmo assustado pelo novo que vai acontecer. Porque nada nessa terra é novo, diz a palavra do Senhor. Nada do que há de acontecer vai ser novidade aos nossos ouvidos e aos nossos olhos. Estamos vendo, desde que o profeta Oséias mencionou a sua palavra profética para a igreja, acerca de que nos últimos dias Deus derramaria e iniciaria o grande avivamento sobre toda a humanidade. Aí, o profeta Oséias começou o grande testemunho do Senhor da sua vinda, e de que os tempos já se vão então se encurtando, e de que a noiva está se aproximando cada vez mais do noivo, de que aqueles que estão selados para a salvação estão cada vez mais perto da porta do reino de Deus, e de que aqueles que já estão registrados no livro da vida, a igreja precisa estar alerta de que o diabo, Satanás, o adversário da igreja, vai empregar força e métodos para que aqueles até que já estão com o nome escrito no livro da vida possam perder a sua salvação. O profeta Oséias profetizou que nos últimos dias, que antecede a vinda do Senhor, Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos velhos terão sonhos, os filhos profetizarão, os jovens sentirão a presença de Deus, haverá profecias, haverá revelações, haverá sinais. O livro de Marcos já nos afirma de que a vinda do Senhor, ela vem repleta de sinais. Marcos capítulo 24, já o Senhor nos prediz acerca de guerras. O Senhor já adverte os seus apóstolos e também para eles advertir consecutivamente as igrejas que logo viriam para o nome do Senhor, deixando então as epístolas dos evangelhos escritos e relatados para que a igreja não venha ficar com a mente desapercebida, com a sua vida de qualquer jeito. Então o evangelho de Marcos vem precedendo, dizendo: olha, quando chegar o princípio das dores e a vinda do Senhor estiver bem próxima, guerras começarão a acontecer. A fome, ela vai subsistir e vai ser predominante sobre a face da terra. Isso não deve ser novidade para vocês. Guerras e rumores de guerras, ameaças e mais ameaças, de presidentes para presidentes, governantes para governantes, sistema contra sistema, isso não deve ser novidade para vocês. Guerra e rumores de guerra, haverá guerra lá, haverá guerra ali, há uma guerra predominante nascendo ali, rumores de guerra, ainda que não esteja instalada, mas há rumores de que haverá guerra. Precede então a vinda do Senhor e a boda do Cordeiro já está sendo preparada. Haverá fome sobre os quatro cantos da terra. No Brasil ainda não se há taxas tão altas de fome, mas se você realmente for pegar o índice de pobreza e de fome no Brasil, chega a igualar-se então à África, porque querendo ou não, os que mais têm são aqueles que são mantidos pelos que menos têm. São aqueles que estão passando as necessidades da sua vida. Se nós formos para o interior do nosso Brasil e até mesmo para o leste do nosso Brasil, nós vamos ver então a grande fome que está lá. Vamos para então o sertão do nosso Brasil, aonde a fome e a sede predomina, aonde pessoas estão morando em barracos de barro sem ter o que comer. Vamos então para a África, aonde lá os africanos, os angolanos,
eles precisam fazer bolinhos de barro, misturar com sal, torrar e colocar na boca para matar a sua fome e saciar a sua sede. Africanos hoje, haitianos, precisam pegar o resto de urina dos animais, colocar dentro de uma garrafa e tomar para saciar a sua sede. Nós estamos vendo isso acontecer. Se nós formos para o lado asiático, nós vamos ver ali então os muçulmanos, nós vamos ver os islâmicos, vamos ver então eles assassinando os cristãos. Vamos então para o leste da China e também da Índia, aonde não se pode ministrar a palavra do Senhor, aonde são queimados e torturados, quebrados os seus ossos dos missionários, os filhos são assassinados, pendurados em uma corda da frente dos seus pais, e isso não é colocado nas redes sociais e nem falado nos jornais. Os nossos irmãos estão lá fora dando sangue, dando a sua vida por amor ao Evangelho do Senhor Jesus. E isso não é colocado no Jornal Nacional, na Record, isso não é colocado no SBT, porque isso não dá audiência. A palavra do Senhor nunca deu audiência, até porque os grandes programas de televisão, quando vão fazer em nome do Senhor, ou então em nome de Deus alguma coisa, é alguma coisa gospel, mas não é em nome do Senhor. A realidade do Evangelho de Deus não é colocada e estampada à vista dos jornais. É colocada a mídia, a propaganda do marketing gospel. É colocada então a mídia da nossa televisão, dos rádios, os nossos grandes artistas gospels, grandes nomes de cantores, grandes nomes de pastores, grandes nomes de pregadores internacionais, nacionais, mas a realidade daqueles que realmente estão sendo fiéis à palavra não estão sendo pregados nas mídias e nas redes sociais. Hoje a nossa igreja, a igreja do século 21, está aplaudindo pregadores renomados com nomes feitos pelos marketings das igrejas, feitos pelos nomes de grandes pastores, mas não está aplaudindo aqueles que estão derramando o seu sangue lá fora. Não estão aplaudindo e testificando daqueles que estão morrendo em nome do Senhor, colocando a sua família em risco, colocando os seus filhos em risco. De outra hora, então, a oração da igreja deveria ser voltada para estes e não para aqueles que são popstar ou até mesmo artistas gospel deste século, porque querendo ou não, eles não vivem um verdadeiro cristianismo, eles vivem aquilo que o cristianismo está proporcionando para eles, que é vida boa, que é mansões, que é carros, que é uma conta bancária cheia, que são suas regalias, que são suas viagens, que são comida à mesa farta, estampando a heresia, estampando a falsidade das redes sociais, colocando o nome do Senhor em vergonha, trazendo escândalos em nome do Senhor. Isso não é para ser aplaudido, isso não é para ser adorado. O que é para ser aplaudido e colocado aos nossos olhos são aqueles que sofrem por amor ao Evangelho de Deus. Quando Mateus capítulo 24 vai nos relatar acerca daquilo que precede a vinda do Senhor, Jesus Cristo ele vai falar aos seus apóstolos: acautelai-vos, porque acerca dos tempos, das horas, dos dias, dos anos, dos séculos, dos milênios, isso não é lícito vocês saberem. Não é lícito vocês ficarem ociosos por conta disso, quando acontecerá, ou quando virá o Senhor, ou quando será o tempo das guerras, ou quando será o tempo da fome, ou como virá e como acontecerá. Isso não é lícito para a igreja do Senhor saber. A única coisa que vocês precisam saber é que vocês precisam estarem vigilantes e em conformidade com a palavra do Senhor, e em união, em amor, fraternidade, consagração, santificação, jejum, esperando a vinda de Jesus. E isso vocês precisam saber. É isso que vocês precisam estar atentos. E fiquem também atentos para que ninguém vos engane quando chegar esses tempos,
Tempos difíceis virão, aonde usarão da lei, do conhecimento, aonde usarão da teologia, aonde usarão da ciência, da persuasão bíblica para enganar a muitos. E se isso não for escândalo, enganarão os falsos profetas, até os escolhidos de Deus, que já têm o nome escrito no livro da vida. Porque se deixarão levar pelas falsas doutrinas, e já vem muito por aí já acontecendo. Se deixarão enganar muito pelas falsas revelações, pelos grandes profetas deste século, pelos grandes espíritos de adivinhações, pelas pregações coaches que está já sendo um marketing novo nas redes sociais. E tudo que é novo parece que chama a atenção da igreja. Mas santificação já não chama mais atenção, oração já não chama mais atenção, vigilância já não chama mais atenção. Santificação da igreja para com os irmãos e para com um ou outro não chama mais atenção. A união entre os irmãos, o amor, a paciência em esperar a salvação e a redenção, isso já não chama mais atenção, irmãos. Nós temos que mudar a nossa visão e saber realmente o que está chamando a nossa atenção e tirando o nosso foco, que é dos céus, irmãos. Nós temos que ter a ciência de que o diabo ele vai vir e vai enganar a muitos. E não haverá uma igreja sequer em que não haja escândalos sobre a face da terra. Não tem igreja Santa Rola, não tem placa de igreja que salva. O que salva é a palavra do Senhor, irmãos. Isso é o que salva. Estão montam uma igreja, vai lá e monta outra. Pega as igrejas mais antigas hoje, há 30, 40, 60 anos de idade já, de existência. Vai ver como é que está dentro a corrupção, vai ver como está dentro o índice de adultério, de fornicação, de abusos sexuais. Vai ver o índice de fornicações que está no meio dos nossos jovens, as grandes mentiras, as grandes heresias que estão acontecendo, pastores traindo suas esposas, homens de Deus renomados caindo no alcoolismo, na droga, na maconha, voltando para a prostituição, mulheres e homens entrando para o homossexualismo, curvando-se a carne e o pecado, a depravação, a prostituição. E isso é sinal da vinda do Senhor Jesus. É sinal da vinda de Cristo. Hoje já não se pode mais pregar contra a homofobia, contra o homossexualismo nas igrejas. Por quê? Porque isso ofende aquele que está no homossexualismo em cima do altar. É aquele que está tendo oportunidade no círculo de oração, que é afeminado. É aquelas pessoas, os jovens, que hoje são homossexualizados, que estão no grupo de jovens. São jovens que são filhos de diácono, pastores, presbíteros, obreiras, membros que estão na depravação, mas não aguentam ouvir a palavra do Senhor dizendo: conserta a tua casa, ajeita a tua família, põe tua casa em ordem, porque Jesus está voltando, Jesus vai voltar, coloca tu na videira. É necessário pregar, irmão, é necessário falar. Hoje o índice de afeminados dentro da igreja está crescendo e estão com as oportunidades dentro da casa, estão nos nossos altares, estão nos cargos eclesiásticos da nossa igreja. Mulheres que têm toda a masculinidade hoje, são meninas que são masculinas e estão no meio da igreja, indiciando a outras, induzindo a outros, contaminando o corpo. É como se fosse uma bactéria. São jovens hoje que não aguentam mais ter atenção, começam a tirar as sobrancelhas, colocam uma roupa apertada, coloca a calça apertada, a blusa apertada, coloca maquiagem, passa base, pinta cabelo, joga cabelo para um lado, cabelo para o outro, faz um penteado moderno, mas não consegue transparecer o Espírito Santo na sua vida, não consegue ter um batismo real do Espírito Santo, não consegue pregar a palavra como tem que ser pregada. Isso é a depravação dos últimos tempos, é a volta de Cristo, é a volta do Senhor. Diga glória a Deus, irmãos. Diga aleluia. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus.
Aleluia. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 17, vai nos relatar que nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos. E também o meu Espírito derramarei sobre meus servos e minhas servas, naqueles dias o profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor e fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande dia e glorioso do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sinais acontecerão tanto em cima como embaixo também. O Senhor tem alertado o mundo, não é só a igreja. O Senhor tem alertado a toda a humanidade, porque o sol brilha para todos, a lua aparece para todos nos quatro cantos da terra, haverá sinais nas estrelas, e todos estão vendo os sinais. Um tempo desse a lua se transformou em negridão, ficou negra. Em um tempo desse também, há 2 anos atrás, o sol ficou totalmente em cor de sangue. Da cidade de Jerusalém, nesse dia, todos viram com seus olhos judeus, todos aqueles que estavam ali no Oriente Médio, viram o sol todo em negridão e em todo de sangue. Mas mesmo assim ainda não conseguiram entender que é a volta do Senhor Jesus. Na terra está acontecendo os seus sinais. Vamos então agora para a Turquia, recente agora. Por que não colocar então como grandes sinais do Senhor? Haverá nos últimos tempos grandes terremotos que deixarão a humanidade pasmo. Vamos colocar então os grandes tsunamis que já houve na Ásia e na China, que devastaram famílias e cidades então. Vamos colocar então agora recentemente ainda este ano que houve um pequeno tremor e um índice de tremor de terra aqui no nosso Brasil. Um terremoto bem pequenininho aqui no nosso Brasil. Deus deu seu primeiro sinal que nos 4 cantos haverá sinais. Pensa que o Brasil vai escapar? De jeito nenhum. Daqui a pouco nós também estamos tendo o testemunho da vinda do Senhor. Hoje nós assistimos pelas notícias das redes sociais, famílias e mais famílias debaixo de escombros, crianças recém-nascidas mortas sendo tiradas às escavadeiras. Hoje nós estamos vendo casas, grandes palácios, grandes prédios, todos devastados pelo terremoto. E a gente está vendo isso pelas notícias dos jornais, pela tela de televisão, ou pelo celular, ou notícia pelo rádio. Mas você não sabe como é quando atingir uma casa tua ou um familiar seu. Você não tem ideia do desespero que é quando atingir aonde você mora e assassinar um parente seu. Você não vai ter o que falar, você não vai ter como se expressar. Hoje a gente fala, é a vinda do Senhor, é sinal do Senhor, e a gente não dobra o joelho para orar por eles, a gente não faz campanha por eles, a igreja deveria interceder por eles. Hoje nós estamos vendo Rússia e Ucrânia em grande estadia em guerra, mas a gente não olha as famílias que estão morrendo, mulheres que estão sendo estupradas, homens que estão sendo assassinados, crianças e jovens morrendo sem ter um sepultamento digno, mães e mães chorando com dores de parto, porque seus filhos nunca mais retornarão para o seu quarto e da sua casa, porque morreram e o corpo foi dado para o indigente. Estamos vendo isso acontecer, e aonde está a igreja se compadecendo? Estão brigando por cargos eclesiásticos, estão brigando por cargos dentro da igreja, estão brigando para ver quem canta melhor, quem prega melhor, quem louva melhor, quem faz mais evangelismo, quem ganha mais alma. Estão brigando para ser pastor, para ser diácono, para ser presbítero, para ser renomenta. Estão brigando por tudo, mas não briga pelas almas que estão padecendo. Irmão, a gente precisa, irmão, a gente precisa se convencer um pouco. A igreja precisa voltar realmente
a ser igreja. Precisamos voltar a entender o que é a função de ser servo do Senhor, o que é chorar pelas almas, o que é realmente gemer pelas vidas, porque se ainda não aconteceu no meio onde você vive, se prepara porque vai acontecer. Estamos vendo agora o nosso grande presidente Lula fazendo acordos com outros presidentes da Mercosul, colocando uma moeda digital, e é uma moeda única real. Aonde vai ser agora então programado, aonde você vai gastar? Aquilo que é físico vai desaparecer. Nós estamos vendo, irmãos, a perseguição do comunismo entrando no nosso país e entrando devagarzinho. E a Escritura em Mateus capítulo 24 nos afirma que muitos, por nome do Senhor, serão perseguidos e serão mortos. Você acha que a igreja brasileira não vai ser perseguida? Te prepara porque vai ser perseguida. Você acha que aqui não vai ter derramamento de sangue? Te prepara porque você vai ver gente sendo assassinada em nome do Senhor pelas ruas. Se prepara porque você vai ver militares e mais militares, tanto da polícia militar, como da polícia civil, como da polícia federal, correndo atrás dos servos de Deus, em nome da lei, com os seus mandados, como Paulo fazia antes, em nome dos grandes homens de Deus, dos grandes homens, dos servos de antigamente. Paulo, ele representa o poder da lei, Paulo representa o poder do Estado sobre o povo, e isso vai acontecer com a igreja hoje. Quando Saulo, ele ainda era Saulo, ele perseguia os cristãos pela lei, em nome do governo, em nome do sistema. Ele tinha amparo e ninguém podia impedi-lo de matar, de assassinar. Ninguém podia impedi-lo de prender quem ele queria, ainda que ele não visse crime nenhum. Se ele dissesse, prenda aquele dali, era preso. Você vai ver, irmãos, daqui a algum tempo, pela lei, Satanás vai levantar os seus salvos da vida para perseguir os crentes. Pela lei e embasado na lei, muitos homens que não guardaram a sua vida com Deus vão perder a sua vida com a perseguição. Muitas mulheres, muitos jovens que não guardaram a santificação com Deus e a vida com o Senhor, quando tiveram a oportunidade de aceitar e viver uma vida com Ele, quando vier esses dias de perseguições e começarem a ser perseguidos e mortos, e começarem a perder as suas vidas sem ainda ter sido salvos, muitos vão correr atrás do nome do Senhor e não vão mais poder achar. O mundo está clamando, a igreja está clamando, o sangue de cordeiro está sendo derramado neste mundo. E muitas vezes a gente está na igreja e estamos satisfeitos com o que estamos fazendo na igreja, satisfeitos com o que estamos fazendo para o ministério, para a igreja. Mas será que realmente é isso que Cristo quer que façamos? Será que realmente a vida é essa que Cristo quer que você tenha? É esta vida? Só de vir para a igreja e prestar um culto, e muitas vezes um culto ainda mal feito, um culto ainda mal prestado. Você acha que isso não vai ser cobrado diante de Deus? A nossa justiça precisa exceder a dos fariseus. Se a nossa justiça não exceder, irmãos, de forma nenhuma nós teremos salvação. Temos que ser mais justos. Temos que ser mais santos que aqueles que buscam santidade no paganismo. Nós temos que cultuar muito melhor do que aqueles que estão no paganismo cultuando a Satanás. A nossa justiça deve exceder. A nossa vida com Deus deve ser melhor. A nossa sinceridade na palavra de Deus e com os irmãos deve ser gerenciada. Nós devemos retornar ao primeiro amor, às primeiras obras, ao primeiro ministério de quando você foi chamado, de quando nós fomos nomeados servos do Senhor e eleitos para a salvação de Deus. Devemos retornar e pensar novamente, será que estou apto para a salvação? Se Cristo realmente retornar, para onde eu irei?
É a pergunta mais usada na igreja. E a pergunta mais feita por pastores. Hoje, irmãos, em 1 Coríntios, no capítulo 15, e no versículo 39, nem toda carne é uma mesma carne, mas é a carne dos homens, e a outra é a carne dos animais, e a outra é dos peixes, e a outra é das aves. E há corpos celestes e há corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra é a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol e a outra é a glória da lua, e a outra é a glória das estrelas. Porque uma é estrela diferente e a glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, também há corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último, Adão, em espírito vivente. E este é o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Nós devemos dar valor a isso. Devemos ter a certeza de que o nosso Senhor nos ressuscitará no último dia em corpo de glória. Hoje nós estamos em matéria física, em corpo natural, e nós temos a nossa glória como corpo natural. Mas naquele grande dia, na ressurreição dos mortos e no arrebatamento da igreja, nós teremos os nossos corpos transformados em corpos de glória. Assim como é o meu Senhor, assim também nós seremos como Ele, em um corpo de glória, ressurretos, e salvos e viventes para a vida eterna. Irmão, quantos capítulos tem o livro de Apocalipse? Quantos capítulos tem, irmãos? Quantos capítulos tem? Alguém pode me responder? O livro de Apocalipse tem 22 capítulos, irmãos. E nos 22 capítulos nós vamos ter a grande revelação do Senhor dos últimos tempos. Quem aqui mergulha no livro de Apocalipse pode entender que as coisas que lá estão escritas são toda a revelação de tudo aquilo que o Senhor, Ele vai preceder no grande dia da grande tribulação do Senhor. É o grande dia onde a noiva de Deus, ela já não vai mais estar mais aqui presente na terra. Mas quem quiser ficar para a grande tribulação, por gentileza pode ficar, porque os salvos de Cristo não ficarão para a grande tribulação. Eles subirão no arrebatamento em glória para a vida eterna. Dá um glória a Deus aí, irmãos. Dá um glória a Deus aí, irmãos. Pode aplaudir, pode aplaudir. Irmãos, no capítulo 1 de Apocalipse, vou já encerrar. Quem veio para escutar a palavra de Deus, diga glória a Deus. No capítulo 1 de Apocalipse, a igreja, ela é introduzida no capítulo 1. Nós vamos ver quando a igreja, ela é nomeada em capítulo 1 de Apocalipse. E aparece no capítulo 2 e capítulo 3. No capítulo 2 até o capítulo 3, a igreja, ela vai entre a igreja de Éfeso e a igreja de Laodiceia, que são as 7 igrejas da Ásia. Nós vamos ver a igreja sendo nomeada no capítulo 1, mas quando chega no capítulo 3, a igreja ela some. Por quê, pastor Israel? Porque no capítulo 3 em diante segue e começa a grande tribulação. Começa aquilo que João viu na ilha de Patmos. Segue-se então, irmãos, no capítulo 4, nós não temos mais a igreja na terra, porque ali, no capítulo 4 em diante, a igreja não está porque ela foi arrebatada para Deus. Por isso que o Espírito que está às 7 igrejas da Ásia, ele diz ao Espírito e àqueles que são os líderes da igreja: assim diz o Senhor dos exércitos.
Deus ele vai testificar e avisar primeiro a igreja acerca da sua vida espiritual, acerca de como estão, para depois preceder o arrebatamento, para que naquele grande dia ninguém venha estar diante do juízo de Deus e do trono inocente. Glória a Deus. Sem saber e perguntar para Deus: Senhor, por que eu estou aqui para condenação? Por que eu não tive salvação? Por quê? Primeiro, o Espírito vai às igrejas e vai adverti-las nas 7. Do capítulo 4 em diante, a passagem segue dizendo: subi cá. Essa passagem, subi cá, quando o Espírito fala a João, expressamente é uma tipologia ao arrebatamento. Saí dela, povo meu. Saí dela, ó igreja minha. Subi cá, é arrancada, é tirada. É uma tipologia ao arrebatamento da igreja. Quando então se precede, irmãos, a passagem do capítulo 5, o livro da redenção e seus 7 selos. Capítulo 5, você já não vê mais a igreja. Quando vai para o capítulo 6, o selo e os juízes com os 4 cavaleiros, a falsa paz, a falsa guerra, fome, morte, você também não vai ver a igreja. Quando você vai para o capítulo 7, os mártires da glória, também você não vai ver a igreja lá. Quando você vai para o capítulo 8 e capítulo 9, toque de 7 trombetas, você também não vê a igreja também lá. Quando você vai para o capítulo 10 de Apocalipse, o anjo com o livro na mão, também você não vê João testificando da igreja lá. Quando você vai para o capítulo 11, as 2 testemunhas de Deus, também você não vê a igreja lá. Quando você vai para o capítulo 12, também você vai ver a mulher e o dragão, mas a igreja você não vê. Quando você vai para o capítulo 13, a besta do mar e a besta da terra, também você não vê a igreja. Quando você vai para o capítulo 14, os 144 mil selados, que são os pregadores do evangelho do reino milenar, também você não vê a igreja lá. Você vai para o capítulo 15 e 16, 7 salvas da ira de Deus, você também não vê a igreja. Quando você vai para o capítulo 17, a mulher vestida de escarlate, que simboliza o sistema profano de Satanás, instalado já na terra, também você não vê a igreja aqui. Quando você vai para o capítulo 18, as 4 vozes da queda da Babilônia, você também não vê a igreja. Mas quando você vai para o capítulo 19, a igreja aparece com as suas vestes brancas, toda purificada, resplandecente de glória, junto com o Senhor, no reino milenar. No capítulo 19, a igreja já aparece com o Senhor, ela já vem com Deus, no reino milenar. Mas na grande tribulação, quem quiser ficar, fique, eu não fico. Quem quiser padecer em pecado, padeça em pecado. Quem quiser ficar na mentira, fique na mentira, no adultério, fique no adultério. Quem quiser ficar na desunião, fique na desunião. Mas eu quero voltar com o Senhor, ir com Deus no capítulo 3 e voltar com o Senhor no capítulo 19, já em corpo de glória glorificado com o Senhor. Quando você vai para o capítulo 22, encerra-se o julgamento, abre-se os portais dos mistérios da glória de Deus, e a igreja entra para a eternidade com Deus, e termina todas as eras dispensacionais do Senhor. Então a igreja reinará para todos sempre, e amém. Aleluia, aplauda o Senhor, dá glória a Deus. A gente precisa glorificar a Deus, irmãos. Que maravilha, irmãos, é nós herdarmos a glória do Senhor, é nós termos a certeza da salvação nesta noite, é nós sairmos daqui certos da salvação, certos do arrebatamento da igreja, certos de que eu vou fazer parte de lá, certo de que você vai ser encontrado lá com o Senhor. A gente precisa, irmãos, ter um coração voltado para Deus, um coração quebrantado, chorar na presença de Deus e pedir ao Senhor: Deus, misericórdia, misericórdia pela minha vida. Ainda que nós pedimos misericórdia pela nossa casa, pela nossa família, a palavra nos afirma que nós não iremos salvar a ninguém. Primeiro
cada um cuide-se de si mesmo para a salvação, porque o maior hipócrita é ganhar o mundo todo e perder a sua alma, perder a sua vida, se iludir com a fama, se iludir com os cartazes, se iludir com os aplausos, com as agendas cheias. Estamos nos iludindo com pouca coisa nesta vida, quando as coisas celestiais são muito maiores do que isso. Estamos nos iludindo em ganhar dinheiro, em construir casas e mansões, em adquirir carros e mais carros. Estamos nos iludindo com as coisas desta vida, com este mundo, aonde a palavra nos afirma que tudo isso passará. Mas todo aquele que chamar o nome do Senhor, este será levado para Deus, e tudo que ele receber lá em cima não passará. É eterno, é para com Deus, é com o Senhor. As bodas do Cordeiro estão preparadas, irmãos. A mesa do Senhor está preparada. O noivo espera a sua noiva, e a noiva precisa estar adornada para o seu noivo. Nós precisamos nos adornar. A gente precisa colocar a nossa veste de noiva e tirar a veste do pecado. Precisamos colocar a nossa vestimenta de noiva, de servo, e tirar a vestimenta de meretriz. Precisamos vestir a vestimenta de servo e tirar a vestimenta de escravos do diabo. Precisamos vestir, irmãos, e nos aparentar como homens e mulheres de Deus, e deixar o diabo tirar a aparência de todo o mal da nossa vida. A gente precisa se vestir como noiva, como crente, como servo. Nós precisamos tirar a máscara, tirar a capa que cobre toda a imundícia e todo o pecado. Precisamos transparecer que nem Moisés, quando desceu da face do Senhor do Monte Sinai. O povo todo olhou para ele e disse assim: olha lá como brilha o rosto de Moisés. Olha como é lindo estar na presença do Senhor. As pessoas veem o brilho do Espírito Santo na nossa vida, porque nós somos diferentes. É um comportamento diferente, é um falar diferente, é um andar diferente, é um olhar diferente, é um pensar diferente. Nós aonde chegamos, a gente faz a diferença. Você é olhado, você é observado. As pessoas te veem, porque vem em ti o Espírito Santo de Deus. Por isso hoje eu digo para a igreja de Vila Hortência, em nome de Jesus, persevera na doutrina, persevera no amor, persevera na santificação, persevera, persevera. Persevera, irmãos. Persevera. Não deixa que hoje seja mais uma pregação somente, mas que hoje possa mudar a sua vida em algum estado dela. Não deixa que hoje seja somente mais um grupo de doutrina que você veio, mas que hoje possa fazer a diferença na sua vida, na tua casa, no teu ministério. Não esteja aqui só por estar, não venha só por vir, não cultue só por cultuar, não seja crente só por ser, ou para apresentar ou aparentar, mas esteja com Jesus porque você o ama, sirva a Cristo porque você o quer, obedeça a palavra porque você quer ser salvo. Oh, aleluia! Diga glória a Deus. A igreja precisa se preparar, irmãos. Precisamos estar preparados. Já estamos à porta do reino de Deus. Não tem mais tempo de nós pensarmos e cochearmos em 12 pensamentos. Irmãos, a terra toda ela geme. Os pássaros, os animais, irmãos, eles sentem que está chegando o grande dia do Senhor. O mundo sente, irmãos, a terra sente, porque ela vibra. Porque tudo tem espírito, irmãos. Quando nós lemos aqui, irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 39... Toda a carne é carne, mas é a carne do homem. Outra é a carne dos animais, outra é dos peixes e outra é das aves. Há corpos celestes e há corpos terrestres. Isso significa o quê? Que a glória do Senhor está em todo o parte, em todos os lugares.
E quando estás mais perto ainda, a volta do Senhor, os animais sentem a volta, os peixes sentem a volta, todas as plantas, as relvas sentem a volta do Senhor, as águas, os rios, os mares, eles percebem e sentem a vinda de Deus, e a igreja, irmãos, não está sentindo. A igreja não está sentindo isso. A igreja está desapercebida. Os animais estão clamando. O mundo está clamando, irmãos, os ímpios. Até os ímpios estão percebendo. Mas a igreja não está percebendo a vida do Senhor. Jesus está batendo a porta, dizendo: acorda, igreja, acorda. Em nome de Jesus, acorda. Abre os teus olhos. Prepara-te, ó igreja, para encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te, ó Israel, porque o Senhor está na porta. Prepara-te, Vila Hortência. Prepara pastor, prepara obreiro, prepara membro, prepara diácono. Prepara, porque o Senhor está na porta. O Senhor está na porta. Está voltando, irmãos. Em nome de Jesus, saia daqui hoje com essa palavra. Saia daqui hoje sabendo e ciente de que a qualquer momento, entre o capítulo 1, quando a igreja é inserida de Apocalipse, e o capítulo 3, a igreja vai ser arrebatada. Será tirada. E o Senhor virá com a sua mão e vai fazer a separação do trigo e do joio, daquele que serve e daquele que não serve a Deus, do ímpio e do profano, daquele que é santo e do que não é santo. Apocalipse nos afirma que quem é limpo, limpe-se mais ainda, que quem é sujo, suje-se mais ainda, que quem gosta de mentir, minta mais ainda, que quem é adúltero, adultere mais ainda, que quem faz as coisas erradas, continue fazendo. Mas naquele grande dia o Senhor vai arrancar. Orimiande calabaçai, poikimiande kimiasi, orimiande calabaçai, o Senhor vai arrancar. E a gente precisa ter ciência disso, de que este lugar aqui não é lugar de passeio. Não é qualquer lugar. A palavra de Deus afirma que a minha casa será chamada casa de oração. Que Deus possa abençoar a tua vida. Que Deus possa falar para você. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Quem vai se preparar aí, diga amém. Quem vai santificar a sua vida, diga glória a Deus. Quem vai santificar, quem vai preparar na oração, quem vai preparar no jejum ainda. Santifica a tua vida, santifica a tua casa. Você que é pai, você que é mãe, você que é marido, santifica a sua esposa. Você que é esposa, santifica o seu marido. Você que é pai, você que é mãe, santifica a tua casa, santifica os teus filhos. Santifica! Santifica, irmão, santifica. Santifica. Sem santificação ninguém verá Deus.